TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição do programa deste dia 18 de abril. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o Leia Mulheres Petrópolis, de reforçar a importância do acompanhamento médico das pessoas obesas e também de valorizar o balé na Escola de Música Santa Cecília. Estamos de volta e agora estamos aqui na parte de entrevistas do Correio Petropolitano Debate e ao meu lado estão Linda Feitosa e Drica Madeira, que vai conversar um pouco com a gente sobre a apresentação que vocês vão fazer no Teatro Imperial do Clube Leia Mulheres. Se vocês puderem se apresentar para o nosso público e depois falar um pouco sobre esse clube e essa apresentação no Teatro Imperial. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês falando sobre esse evento, que para nós é importantíssimo, né? Tá no Teatro Imperial, uma agenda que a gente fica muito honrada de participar, porque o teatro abre as portas para alguma coisa além do drama, né? E aí a gente fica muito feliz que o Leia Mulheres possa ser um dos convidados a fazer parte desse palco, para além de somente o palco. A gente pretende reunir uma plateia bem bacana, bem petropolitana, que possa estar lá para discutir com a gente a Hora da Estrela. E você tocou nesse ponto importante que é a Hora da Estrela, né? Que vai ser a obra escolhida para o debate, né? Para a apresentação de vocês. Se puderem até mostrar aqui na outra câmera para o nosso público ver os livros aí da grande Clarice Lispector. Todo mundo conhece ela, né? Eu acho que a Clarice Lispector é a grande figura feminina aí da literatura, pelo menos das figuras mais recentes. Lindo, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da Clarice Lispector na literatura e a importância desse tema nesse mês de abril, que é o Dia Mundial do Livro, né? Dia 23 de abril. Exatamente, o convite veio, né, nesse viés que é maravilhoso, porque a gente junta a questão da literatura e para falarmos, logicamente, da Clarice Lispector com essa obra, A Hora da Estrela, que é uma das obras mais conhecidas da autora, e para a gente foi um privilégio, porque já lemos a Clarice Lispector no Leia Mulheres, outros livros dela, mas esse livro, por trazer vários contextos que dizem respeito a toda a nossa questão de humanidade, porque mesmo sendo um livro que parece muito simples em termos de tamanho, em termos da própria escrita, tem uma profundidade que é da mesma complexidade da autora Clarice Lispector, porque vai trazer toda essa indagação sobre o que ela pergunta dessa coisa, do que é ser vida, do que é a vivência, do que perpassa para a gente como humanidade nas nossas questões, que aí vai por vários caminhos, do social ao político, ao nosso interno, aos nossos desejos. E é isso, é essa possibilidade de conversarmos sobre essa obra, que já é uma obra conhecida, e isso facilita a comunicação com o público e o... Ele mesmo disse, né? A grande, que todo mundo conhece. Então, um pouco por isso, né? Um pouco por isso essa escolha também. Eu queria saber de vocês a importância, assim, desse clube aqui na cidade de Petrópolis, né? A gente sabe que a importância do protagonismo da mulher nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, né? A própria Clarice Lispector é um exemplo do protagonismo feminino. Eu queria saber como que funciona esse clube, a importância, na visão de vocês. Vocês foram indicadas recentemente para um prêmio daqui da cidade de Petrópolis, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, vou começar. Eu acho que é uma urgência a gente pensar em encontros de mulheres, né? Tem uma coisa chamada confraria, que os homens se reuniam muito em confrarias. Eu acho que as mulheres começam a fazer esse movimento já há muito tempo, mas agora, na atualidade, nessa forma clube de leitura. Então, eu acho que clube de leitura é sempre bem-vindo. Agora, o Leia Mulheres é uma iniciativa incrível, porque ele vai ter uma forma dupla de importância para as mulheres. A primeira é a própria leitura da autora, né? A autora é potencializada pela leitura das suas
leitoras. Então, de alguma forma, tem um duplo viés que a gente pode pensar. Um é a gente só ler mulheres, e a outra somos nós, enquanto encontro e reunião, discutindo as nossas próprias questões através do que a literatura apresenta. É claro que é um clube que cabe todo mundo, né? O objetivo é que a gente divulgue as mulheres que são escritoras, a gente recebe todo mundo para participar desse encontro, mas é claro que a gente sabe que o próprio nome inspira mais a participação das mulheres, não é isso? E claro, e a gente sabe que nesse viés mesmo ler mulheres, por quê? Aí é um processo que a gente já conhece do viés histórico em que essa demanda da escrita, né, de literatura escrita por mulheres, mesmo quando acontecia, não tinha essa possibilidade de ser, né, porque tinha toda uma questão ali cultural em que as mulheres não tinham esse protagonismo de serem escritoras, porque estava a elas reservadas outras atividades que não era a atividade intelectual, no contexto do conhecimento da escrita. Então, o próprio processo também, quando a gente fala sobre ler mulheres, tem nessa demanda também falando de mercado. É um contexto também do viés, hoje, na atualidade, mercatológico, né? No sentido do editorial. Quando a gente percebe que hoje a gente lê muito mais, os nossos acervos e bibliotecas têm muito mais mulheres porque a gente está se apresentando. Então, é preciso que digamos, é preciso que falemos para que a gente entenda e leia mais mulheres, porque até então não era isso que acontecia. Então, é esse movimento também prático. A gente se encontra de forma online, uma vez por mês, como a Linda fala, eventualmente, quando aparece aqui nesse programa para vocês, e na primeira quarta-feira do mês. Todo mundo é muito bem-vindo, faz contato com a gente, se você tiver interesse, pelo nosso Instagram, o Leia Mulheres Petrópolis, e aí a gente vai organizar a sua participação no próximo encontro. É sempre assim que a gente se organiza, né, e mobiliza as pessoas, já que o encontro é online. E agora voltando para a parte do Teatro Imperial, né? Como que vai funcionar essa apresentação? Vai ser um debate? Vai ser uma roda ali cultural? Como é que vai funcionar? Como da primeira vez, foi muito interessante, né? A gente, claro, convida o público para participar, então a gente abre a conversa e o público também interage, porque isso é muito interessante, essa demanda que vem das pessoas, para que aconteça esse diálogo, porque assim é que se dá, assim é que se fomenta mais o interesse, inclusive, né, de você ler e compreender. A Clarice é uma escritora que algumas pessoas têm muito aquele contexto que algumas pessoas falam, eu amo, eu odeio, porque como ela tem uma escrita muito também de um fluxo de consciência, algumas colocações que às vezes não acessa todo mundo, essa também é uma possibilidade. Este livro não, essa obra é uma obra que, de certa forma, o que a gente vai aqui aprofundar e que a gente vai conversar no teatro, ele é um livro um pouco mais sucinto, mas é mais entendível, digamos, no sentido porque você tem um personagem, tem um roteiro que é mais prático. Outros livros da Clarice não têm esse viés, então são muito mais subjetivos, tem indagações que são de um outro cunho que é muito inacessível. Até a própria escritora falava isso em algum do seu conto, Ouve a Galinha, por exemplo. Ela mesma disse, não, é difícil de entender porque é algo muito além do que é perceptível, né? Mas no teatro é microfone aberto, então a gente vai estar lá com todas as pessoas que queiram participar. A gente começa a conversa, starta a conversa nessa perspectiva de quem é essa autora, do que a gente está falando quando fala da Hora da Estrela, como é que se constitui essa intelectualidade de mulher que é a Clarice, como ela é importante para nós, mas a gente deixa o microfone franqueado a todo o público presente que leu Clarice ou que a partir daquela conversa vai poder discutir com a gente o que ela quis dizer, o que ela ainda quer dizer em pleno século XXI com a Hora da Estrela. E a entrada é gratuita, né? Fundamental você falar isso, a entrada é gratuita, a quinta-feira é um feriado, né? É o dia do livro, mas é um feriado aqui no estado do Rio de Janeiro, então é um momento propício para você ir ao Teatro Imperial conhecer o Leia Mulheres Petrópolis. E um horário ótimo também, porque às 18 horas, às 6 da tarde, né? 18 horas, então é um horário muito bacana. Depois do expediente, né? O pessoal já vai ser feriado mesmo, mas assim, é um horário muito legal. As pessoas estão ali, né? Ainda está com o finalzinho daquele sol. Então, é um convite já, né, estético também. Agora eu queria que vocês falassem sobre... Vocês têm algo mais para complementar em relação a Ler Mulheres?
Bom, a gente Da tem uma Fiocruz. agendinha da semana ainda, né? Essa semana. A gente tem tido agendas extensas, né? Então, essa semana continua e a gente participa da Semana Literária do Fórum Itaboraí. Exatamente. O Fórum Itaboraí está agora sendo a primeira edição nessa questão de literatura em Petrópolis, que é da Fiocruz. E todos estão convidados. Será também às 18 horas, quarta-feira, né? No próprio Palácio Itaboraí. No próprio Palácio Itaboraí, exatamente ali no... É quarta-feira Quarta-feira, dia agora. 15, estaremos lá. Quarta, dia 15, às 6 horas da tarde, no Fórum Itaboraí, a gente vai estar num evento promovido pela Fiocruz, pela Biblioteca da Fiocruz, que vai falar sobre clubes de leitura. Olha só. E vocês estão bem requisitadas, né? Quarta-feira agora no Palácio Itaboraí e quinta-feira que vem no Teatro Imperial. Então, queria que vocês fizessem então um convite final para os nossos telespectadores comparecerem quarta-feira nesse evento lá na Fiocruz e na quinta-feira que vem lá no Teatro Imperial. É uma oportunidade para as pessoas estarem ali para falar de literatura, que é algo tão importante e fundamental, sempre foi e em tempos atuais mais ainda. Então, é um convite, é um local, os locais são lindos, maravilhosos. Para quem já conhece, é repetir. Para quem não conhece, é uma possibilidade, aberto a chamar a família, os amigos, todas as pessoas queridas. E para a gente vai ser um privilégio ter vocês prestigiando esses eventos, que na realidade a literatura é nossa. E que bom que ela está aqui, é um convite literário para Lembrar a população. que os 2 eventos são gratuitos, então são abertos a todas as pessoas que queiram participar. Vocês serão super bem-vindos no Teatro Imperial, no dia 23, na outra quinta, e nessa quarta-feira lá no Fórum Itaboraí, que é ali no Valparaíso. A gente espera vocês para discutir junto isso, esse encantamento que é a literatura. Linda, Drica, obrigado pela presença de vocês aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente encerra a edição dessa segunda-feira com essa entrevista maravilhosa, essas pessoas que são extremamente relevantes aqui na cidade por conta desse clube de leitura Leia Mulheres, que tem feito bastante sucesso aí, pelo menos nos últimos tempos. Enfim, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez já estamos aqui ao vivo com a Fernanda Muniz, que veio conversar um pouco com a gente sobre saúde, mais especificamente sobre obesidade, diabetes e também um serviço prestado aqui no Ambulatório Escola da Unifase. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Boa Seja tarde. bem-vindo ao programa. Obrigada, Hugo. Então, para a gente poder começar, eu acho que é legal a gente primeiro te conhecer, antes de falar sobre todas essas questões de saúde. Então, por isso, pedi que você faça uma pequena apresentação para o nosso público. Eu sou Fernanda Muniz, nutricionista, fui formada na Unifase, né, e tenho uma experiência aí meio vasta em nutrição e atuo no ambulatório escola como preceptora de nutrição clínica. E lá a gente faz o acompanhamento dos pacientes, adultos e idosos, e também dou aula de avaliação nutricional, né, como uma disciplina no campus. Perfeito, Fernanda. E hoje a gente veio justamente conversar sobre essas questões que envolvem a nutrição, mais especificamente os fatores que envolvem a diabetes e a obesidade, que são uma questão histórica da nossa sociedade e que, com o passar dos anos, vem se tornando cada vez mais presente, não é mesmo? Hoje a obesidade ela é vista como uma epidemia, né? E os números só crescem, e isso tem sido alarmante, e a gente, quanto profissional de saúde, a gente tem um olhar muito voltado para a prevenção dessa condição que só vai ganhando força, né, crescendo, e deveria ser justamente o contrário. A gente fala de transição epidemiológica, antigamente a gente via quadros de desnutrição, né, mais graves, e hoje, felizmente, a gente não tem esse cenário, mas a gente migrou para o outro extremo, que é o da obesidade. Lá no próprio ambulatório escola, uma coisa que a gente percebeu, e quando a gente desenhou um serviço, né, voltado para a obesidade grave, foi exatamente por isso, porque a gente viu que dentre as pessoas, ali entre os obesos, desses 30% tinham uma obesidade grave. Então, assim, que é já marcada ali pelas doenças crônicas associadas, né, e um índice de massa corporal maior do que 40. Então, a gente vê que a gente precisa olhar para esse lugar e cuidar dessas pessoas que cursam com uma doença, né? Uma doença crônica e que é risco para o desenvolvimento de outras doenças. Realmente é uma doença que pode gerar diversas outras complicações para esses indivíduos, então existe uma urgência muito grande para justamente diminuir um pouco essa epidemia, justamente tratar um pouco dessa epidemia, que já é uma realidade, não é algo que pode vir a acontecer. Não. Já é uma realidade da nossa sociedade, não apenas do Brasil, mas é uma epidemia mundial e que realmente precisa ser cada vez mais combatida. E junto à obesidade, uma das doenças que está muito relacionadas a eles é justamente a questão da diabetes, não é mesmo? A gente hoje já entende o tecido adiposo, né, que é onde a gordura ali se armazena, como um tecido endócrino. O que significa isso? Que esse tecido ele produz substâncias, e substâncias inflamatórias. Então a gente define a obesidade como uma doença inflamatória, e ela gera uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação constante vai afetando o metabolismo de uma forma geral e as nossas células, levando à resistência à insulina. E o que acontece? O corpo já não consegue utilizar aquela glicose que está ali, né, que está disponível, mas o corpo já não consegue utilizar de forma adequada. Aí a gente mantém níveis altos de glicose no sangue, muitas vezes desenvolvendo um quadro de diabetes, né? Então, a gente vê que a obesidade, ela é fator de risco para outras doenças, e uma delas é o diabetes, e que aí vai crescendo concomitante também à medida que a obesidade cresce, né? E a gente já tem o diabetes como um grande problema da nossa sociedade, uma doença de complicadíssimo tratamento, não é mesmo? Que não é uma doença com cura, mas que tem um tratamento já complicado, que conforme a pessoa está num estágio mais avançado, num tipo diferente de diabetes, já pode gerar uma série de complicações para essa pessoa. Então, é uma realidade muito complicada da obesidade e que está criando um outro problema que já era presente na sociedade, fazendo com que atinja um número ainda maior de pessoas, não é mesmo? Exatamente. Hoje, até dando aula sobre diabetes, eu até estava mostrando isso para os alunos, a evolução em termos de tempo, né? Lá, 1800 e pouco, tratamento, as pessoas morriam por diabetes, definhavam literalmente porque emagreciam, não tinha medicamento, e aos poucos eles foram desenvolvendo, né? Descobriram a insulina, que tiraram lá da vaca, conseguiram mexer até que o
o ser humano pudesse utilizar, e a coisa felizmente foi evoluindo em termos de tratamento, né? Hoje as pessoas não morrem mais por conta do diabetes, mas morrem ou muitas vezes têm complicações da doença mal cuidada, né? Então a gente precisa, felizmente hoje a gente tem muitos recursos, medicamentos que são voltados para esse controle, né? Que promovem um bom controle glicêmico junto com um tratamento nutricional, com dieta, com exercício. Então a gente vê que esse combo de doenças que, né, se seguem, obesidade, diabetes, hipertensão, elas podem ser resolvidas e minimizadas com mudanças de estilo de vida, né? Mas não é tão simples assim. A gente fala, é só fechar a boca, é só fazer exercício, mas não é tão simples como parece, né? O indivíduo que tem obesidade, ele tem uma doença. E a doença, assim como qualquer outra, ela tem que ser tratada. Exatamente, tem que fazer um tratamento e muitas das vezes esse tratamento da troca de hábitos, troca de costumes é muito complicado, principalmente porque essas doenças, diabetes, hipertensão, antes eram muito relacionadas justamente a pessoas com idade um pouco mais avançada. E não é simples fazer uma pessoa que viveu 60, 80 anos com um estilo de vida mudar drasticamente, mudar totalmente o estilo de vida dela, o estilo de alimentação, os hábitos, os próprios hábitos, de uma hora para outra. Mesmo com uma necessidade em mente, ainda assim é toda uma vida que vai ter que ser alterada. Então tem todas essas complicações, não é mesmo? É até injusto, né? Querer que o que você está falando, a pessoa viver uma vida inteira e de um dia para o outro ela mude. Por isso que a gente fala que o trabalho é um trabalho em equipe, é um trabalho que precisa ser multiprofissional. A pessoa tem que estar, de fato, envolvida com o próprio tratamento, ela tem que querer, né, sair daquele lugar, mas muitas vezes sozinha ela não consegue, ela tem demandas emocionais muito intensas, que isso precisa ser acompanhado com equipe, médico, né, nutricionista, educador físico, para que o tratamento seja de fato bem sucedido. E até chegando nessa parte do acompanhamento, aí a gente já chega na parte do trabalho da Unifase por meio do ambulatório escola. Queria que você contasse para a gente, explicasse para a gente como é que funciona essa parte de serviço. Eu tenho muito orgulho, né, porque foi um projeto que eu idealizei depois dessa história mesmo de perceber a necessidade dos pacientes, de muitos terem obesidade grave. E aí a gente começou a pensar, ver a necessidade de ter um serviço especializado. Então a gente definiu quais seriam os critérios, a instituição investiu em balanças de capacidade para pesar essas pessoas, a gente tem maca adaptada, a gente tem cadeiras adaptadas, é uma balança que tem capacidade de pesar, né, até 300 quilos. Então a gente primeiro ajustou o ambiente, a gente desenhou um protocolo, né, de avaliação, onde a gente avalia a composição corporal, a capacidade de mobilidade que esse indivíduo tem, se ela tem perda de massa muscular, porque apesar de muitas vezes serem indivíduos obesos, eles têm perda de músculo, né? Então, a gente avalia isso através de alguns testes. Então, hoje a gente atende no formato, a gente tem um dia específico para atendimento desses pacientes, eles seguem sendo acompanhados mensalmente, a gente tenta adequar ali o hábito, a dieta, o plano alimentar, ao que a pessoa tem como preferências, né? Claro que num tratamento nutricional não dá para a gente atender a todas as vontades e desejos do paciente, mas a gente vai calcular, fazer um tratamento bem individualizado, objetivando a perda de peso. Então esses pacientes chegam para a gente referenciados por outros profissionais ou do próprio ambulatório de nutrição. Então ele chega com um encaminhamento médico. A partir desse encaminhamento, a gente faz o agendamento, precisa ter um IMC maior do que 40, a gente recebe pacientes ali adultos, né, com entre 20 e 59 anos, com ou sem doenças associadas, e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento mensal, buscando promover o máximo de emagrecimento que a gente conseguir. A gente trabalha, né, começou só com a nutrição, mas hoje a gente já conta com o apoio da psiquiatria, com o apoio da odontologia, justamente para a gente fazer um tratamento completo, né? Aos poucos a gente vai ganhando outros braços e ganhando mais força, porque o sucesso do tratamento depende de uma boa equipe, o paciente tem que estar cercado de todas as suas necessidades e motivado a seguir o tratamento, né? Justamente porque não adianta se mudar só um tópico da vida da pessoa, porque o tratamento não vai ser tão efetivo como deveria ser. Exatamente. Às vezes a gente vai fazer um plano alimentar lindo, perfeito, maravilhoso, só que o paciente ele tem questões emocionais ou tem questões de transtornos mesmo, compulsão alimentar, que só ele saber o que ele precisa comer não torna ele capaz de só comer aquilo ou de reconhecer aonde ele deve parar. Então é um trabalho conjunto mesmo. Para o sucesso a gente depende desse conjunto de ações.
Entendi, Fernanda. E ainda falando sobre essa questão, você trouxe que esse projeto todo foi criado tendo em vista a necessidade da população, esses números alarmantes. Uhum. E como é que é a aceitação da população no sentido de quantas pessoas costumam a frequentar, quantas pessoas são atendidas justamente? Infelizmente, a nossa capacidade de atendimento, como a gente só atende uma manhã da semana esses pacientes, a gente se restringe a atender entre 4 e 5 pacientes por semana. Nosso desejo é que isso cresça, uma vez que a gente tem demanda para isso. A gente hoje só não tem braço para dar conta de tudo, né, de todos esses atendimentos. Mas a gente vem recebendo esses pacientes que são encaminhados e à medida que eles vão ganhando autonomia e alcançando resultados, a gente volta com eles para o ambulatório geral de nutrição para abrir vagas para outras pessoas. A ideia é que eles tenham uma perda de peso de pelo menos 10%. Uma vez que eles já tiveram essa perda, a gente já entende que isso gera um controle metabólico muito bom em relação a controle de glicose, melhor redução da pressão arterial. Então, hoje a nossa capacidade de atendimento está entre 5 pessoas por semana, mas o projeto, a ideia é que ele cresça, né, para que a gente possa, de fato, dar conta de uma demanda que é muito maior do que isso, com certeza. Exatamente, uma demanda muito grande e é um tópico muito importante. Como a gente Exatamente. destacou a entrevista inteira, é justamente um tópico urgente, que é um problema social, justamente, como você disse, é uma epidemia, essa questão da obesidade. E você já até adiantou minha próxima pergunta, que era justamente essa questão dos resultados. Depois que a pessoa consegue ter esse resultado que é tido como satisfatório no primeiro momento, aí ela volta para o atendimento geral, e assim Isso. funciona. Porque geralmente a gente tem programas de acompanhamento, a gente vai ver o paciente a cada trimestre ou bimestralmente, mas com os pacientes do ambulatório de obesidade a gente atende mensalmente. Então, quando o paciente vai ganhando autonomia, ele já entende o tratamento, né, como um todo, a gente consegue espaçar mais essas consultas. Então, aí nesse momento a gente joga para o ambulatório geral. Mas, por hora, a gente tenta acompanhar o melhor que pode. A gente usa uma ferramenta, o paciente tem acesso a um diário alimentar, onde ele pode postar lá todas as refeições que ele faz. A gente vai trocando através de um chat, comentando, estimulando para que ele mantenha, né, os bons hábitos. A gente tem, assim, dentro do que a nutrição é capaz de atuar, a gente tem resultados incríveis, assim, pacientes já terem perdido 60 quilos simplesmente com dieta. Se a gente ainda conseguisse uma medicação efetiva, né, disponibilizada para que esse paciente possa lançar mão, fazer uso, nossa, a gente ainda teria mais resultados ainda. Realmente é algo que com o tempo vai caminhando e a gente, é claro, torce para que no futuro próximo, que consigam esses novos artifícios para justamente conseguir resultados ainda mais positivos para a população. E levando em consideração que toda essa questão da obesidade é uma epidemia, como você mesmo disse, é muito importante que a população fique atenta para justamente não chegar nesse ponto, não é mesmo? Exatamente. Assim, a gente fala que hoje a gente já caracteriza o excesso de peso como um fator de risco, né? Então, a gente calcula o índice de massa corporal a partir do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, eu multiplico a minha altura ali por ela mesma e divido o meu peso por isso. Então, se eu vejo que meu índice de massa corporal está maior do que 25, chegando a 30, eu já preciso tomar providências para que eu tenha uma perda de peso, né? E que providências? Procurar um profissional que vai te orientar, vai planejar sua alimentação, né? Para promover esse controle. E a gente não chegar a estados alarmantes como de obesidade grave, né? Mas a genética influencia, o ambiente influencia, o estilo de vida influencia. Então, são vários fatores. Então, nos que a gente pode agir, a gente deve intervir o quanto antes, né? Perfeito. E quando a pessoa perceber, caso faça esse cálculo do MC, justamente caso perceba que esses números estão ficando um pouco mais complicados, mais próximo dessa linha complicada dos 30%, justamente procurar ajuda médica, seja no ambulatório escola, que a gente sabe que tem justamente não tem todo esse tamanho de espaço para o atendimento da pessoa, mas alguma ajuda médica para justamente não avançar e não ter todas essas complicações que nós citamos aqui durante a entrevista, não é mesmo? Exatamente. Perfeito, Fernanda. Então, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto que é tão importante para a nossa saúde. Eu agradeço a oportunidade. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez, estamos aqui ao vivo com a Marcele Almeida, que veio conversar um pouco com a gente sobre a Escola de Música Santa Cecília, mais especificamente sobre o balé. Boa tarde, Marcele. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Hugo. Um prazer estar aqui. Um prazer te receber aqui. E antes da gente começar, de fato, a falar da Escola de Música, falar sobre toda essa questão do balé, eu vou pedir que você se apresente para o nosso público. Sim, eu sou Marcele Almeida, sou formada pelo estúdio Jennifer Rodi. Minha mestre foi ela mesma, Jennifer Rodi. Tenho uns 20 e pouquinhos anos de balé, comecei com 5 aninhos e tenho aí já caminhando para 10 para 11 anos de profissão, com cursos aí no nosso país e fora. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Marcele. Eu acho que nós podemos até, antes de falar sobre a Escola de Música, antes de falar sobre esse cenário petropolitano do balé, vou pedir para você contar um pouco da sua história dentro dessa arte. Sim, falar sobre dança é muito importante para mim. Eu costumo dizer que a dança me escolheu e não eu que escolhi ela. Quando eu era bem pequena, meus pais me colocaram no balé por questões de saúde. Minha família apresentava alguns casos de diabetes e eles, com essa preocupação, procuraram uma academia e me colocaram nesse estúdio que eu estou até hoje, no estúdio Jennifer Rodi. E de lá para cá, comecei como um hobby, como uma prática de atividade física. Quando cheguei no final do meu ensino médio, comecei a me lançar um pouquinho mais nessa área. Fiz vários cursos, fui para Joinville, onde a gente tem a única sede do Balé Bolshoi, que tem só na Rússia, mas também tem um polo aqui no Brasil. Fiz vários cursos, me apaixonei pela metodologia e vi que queria tentar ensinar isso. Então, depois dos 18 anos, eu me sindicalizei no Sindicato dos Profissionais de Dança de Joinville. Comecei a fazer uma ampla gama de cursos nessa área e também a dar aula especialmente para os pequenos, que são minha paixão, as crianças. Mas hoje tenho aulas de adulto, terceira idade, então o balé para mim é uma grande trajetória que foi trilhada onde a dança me escolheu. Perfeito, bem interessante a gente entender
algo que muitas das vezes surge de uma necessidade, como você disse, um tópico que era voltado para a saúde e realmente virou um estilo de vida. Mas eu queria saber, você falou que muito dessa história aconteceu lá em Joinville. Uhum. Como que chegou até o teatro, na realidade não teatro, né? A Escola de Música Santa Cecília aqui em Petrópolis, tão distante, apesar de ter suas semelhanças culturais? Sim. Eu acho que para quem é bailarino, Joinville ele é um grande foco assim para todo mundo e queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ir até lá, porque lá contempla o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival, acho que posso dizer assim, a nível mundial, porque lá eles têm uma gama muito grande de apresentações, de competições e também de curso, tanto para bailarinos quanto para profissionais da área. Então, acredito que para quem é dessa área, do ramo da dança, Joinville seja um grande sonho de realização pessoal, de querer ir até o maior festival de dança para poder aprender com tudo que propõe lá. Mas é claro que a orientação da minha mestra, que é a minha professora, Jennifer Rodi, foi de suma importância para me incentivar e também, ainda com 18 anos, convencer meus pais que era uma boa experiência, um bom investimento, para que eu pudesse ir realizar esse sonho. Perfeito. E agora, chegando aqui em Petrópolis, depois dessa longa trajetória, né, a gente pode falar assim, de Sim. todo esse caminho, depois de começar a dar essas aulas, como que está sendo esse início do balé agora, essa ideia do balé, esses cursos de balé aqui na Escola de Música Santa Cecília? Como é que eles estão funcionando? Sim. Quando a gente fala de Escola de Música Santa Cecília, a primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que, mesmo o nome tendo ali apenas a música, a Escola de Música Santa Cecília ela é uma escola completa, né? Ela é uma escola de arte. Então, a gente tem aula lá de todos os instrumentos, de voz, aula de teatro, aulas de dança, que contempla a escola como uma escola de arte, ainda que o nome seja Escola de Música Santa Cecília. E eu, desde pequena, desde os meus 5 anos, já comecei como aluna da Escola de Música Santa Cecília, por meio da professora Jennifer Rodi, que se encontrava lá. E aí, com o tempo, depois de formada, ela me convidou para fazer parte desse time e começar as aulas de dança lá. Então, acho que o que a gente precisa ter consciência, assim, é que a escola, ela é estruturada há muito tempo, né? A escola tem mais de 130 anos fornecendo cultura para a nossa cidade. Então, isso não vem de hoje, é um trabalho de longo prazo, mas que vem se desenvolvendo e se atualizando ao longo do tempo, né? Então, acho que o maior diferencial da escola de música é esse. E é um tópico de suma importância, toda essa tradição e não querer parar no tempo, não ficar só no tradicional, conseguir também se adaptar, adaptar às novas tendências, adaptar também às necessidades que a gente tem, que a sociedade foi tendo, foi criando conforme o passar dos anos. Você tinha citado o Festival de Joinville como um tópico muito tradicional, algo muito importante no cenário mundial. A gente está falando aqui de um tópico um pouco mais regionalizado, que a Escola de Música Santa Cecília tem toda essa importância aqui para o município de Petrópolis, para a cultura de Petrópolis. Inclusive, diversos membros da Escola de Música já vieram aqui no programa para justamente falar sobre os diferentes estilos de arte. E é até interessante ficar nesse tópico, pensar nisso que é o pessoal da Escola de Música que vem. Não necessariamente vai ser um assunto repetido, porque tem tantas coisas, tem tantas modalidades disponíveis lá, que é sempre uma conversa nova, e isso é muito positivo para toda a cultura, não é mesmo? Com certeza. Como eu disse, eu acho que a Escola de Música Santa Cecília ela é um marco na nossa cidade. E como você disse, eu acho que mandar uma professora nova, né, de 28 anos aqui, é para representar isso, que eles estão sempre buscando se atualizar. Se a gente tem professores mais novos, a gente tem professores que fazem curso, se capacitam, para que a escola não pare no tempo, e sim que ela consiga manter a tradição de tantos anos que ela tem e se atualizando com o passar do tempo. Perfeito, Marcele. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre você na escola. Como é que vai funcionar essa atuação? Como funciona, na realidade, essa atuação do balé aqui na cidade? Sim. Eu sou professora da Escola de Música, né, Santa Cecília. Eu dou aulas lá de balé clássico. Então, eu tenho turmas a partir de 3 anos de idade até turmas de 50, 60 a mais. Mas hoje eu queria falar mais da turma
de introdução à dança, que é as turmas de Baby Class, que a gente pode chamar assim, que são para crianças de 3 a 6 anos, onde a gente usa uma abordagem totalmente lúdica para que essas crianças possam desenvolver musicalidade, desenvolvimento físico, psicomotor, socialização, porque são aulas coletivas, aulas de balé dentro da Escola de Música Santa Cecília, entre diversas outras características que preparam essa criança para se desenvolverem como crianças completas, né? Como seres humanos completos através da dança e nessa faixa etária, especialmente através do lúdico, né? A gente usa lá muitas nomenclaturas que saem um pouco da técnica e dos nomes, que elas vão ser estimuladas ao longo do tempo a aprender, mas também trazendo o lúdico como referência para que elas se interessem e se despertem para a dança como uma paixão mesmo, né? Como algo prazeroso, uma atividade física que elas tenham interesse e gostem de praticar. E como você mesmo disse, você adiantou lá no iniciozinho, contando um pouco da sua história, toda essa questão do balé, da dança no geral, que a gente pode falar que se relaciona à atividade física, é muito benéfico para a criança, é muito benéfico para todas as idades, na realidade, né? A gente pode destacar assim, e tem tanto um papel artístico, cultural, quanto foi no seu caso, um papel de saúde. Então é muito bom ver que essas crianças estejam procurando, né, os pais, por meio dos pais, é claro, estejam procurando essa questão da dança, estejam procurando o balé, para justamente ajudar nesse desenvolvimento, que trouxe tantos ganhos para você, não é mesmo? É isso mesmo. E a gente já falou da parte da saúde, né? Mas tem diversos outros ganhos, né? Por exemplo, a timidez, né? Muitas das crianças hoje, principalmente pelo uso da tela ali, que elas ficam mais retraídas, mais tímidas, são crianças mais fechadas e mais tímidas, né? Mais retraídas. E a dança é esse lugar onde elas vão ter um tempo para se libertar das telas enquanto não estão na escola, em outras atividades, mas também se permitirem serem criativas, né? Socializarem e sair dessa zona de reclusão, que eu acredito que a tecnologia em excesso acaba resultando hoje para as crianças, e se permitam sair dessa timidez e conhecerem um novo eu, né? Que também é muito importante ser desenvolvido, principalmente para o futuro, né? Quando a gente pensa na vida profissional, eu falo que o balé, ele é uma profissão muito bem estabelecida enquanto cultura, mas ele também prepara outros profissionais de outras diversas áreas para que sejam líderes, né, e que não tenham vergonha, por exemplo, de falar em público, de se expressarem como a gente está aqui hoje. Então, eu acho que os benefícios não param na saúde, eles vão muito além, e quanto mais cedo estimulados, acredito que melhor seja o resultado a longo prazo, né? Sem a menor dúvida, é um resultado mais efetivo e também um resultado que ele consegue ser criado com o passar do tempo. É algo que a criança consegue se desenvolver, consegue desenvolver de forma natural e que vai formando um cidadão, uma pessoa melhor preparada para a vida, que é um tópico que a gente destaca tanto, que muitas das vezes as pessoas chegam cruas no mundo. E assim, por meio do balé, por meio da dança, por meio das diferentes expressões culturais, vão tendo diferentes preparos que são tão benéficos no futuro dessa criança. Já é muito benéfico naquele momento, já é um momento de aprendizado para a criança, mas que para o futuro traz tantos ganhos. E Marcele, agora eu queria saber um pouco sobre como é que está sendo a aceitação da sociedade, como que as pessoas ainda veem o balé, as pessoas, os pais procuram muito, e tem muitas crianças participando dessas aulas? Graças a Deus, o número de alunas tem aumentado muito, e eu acho que isso é reflexo não só para o Santa Cecília, mas para a cidade como um todo, né? A gente tem muitos estúdios ativos de aula de dança, mas no Santa Cecília a gente vem aumentando o nosso número de forma expressiva ao longo desse ano. Então, para a gente é muito gratificante. Eu costumo falar que se sua filha ou seu filho despertou interesse, você bota uma música e se ele se sente atraído a improvisar algo ali, ele tem mais do que uma alta probabilidade de gostar das aulas de dança e de gostar do estímulo que vem a partir delas, né? Então, eu sou totalmente, como é que eu posso dizer? Eu sou totalmente a favor
de que esses pais deem uma oportunidade aí para os seus filhos experimentarem esse novo espaço e essa nova forma de gerar cultura, né? Dar esse apoio, dessa base para a criança poder se expressar de uma maneira um pouco diferente e que pode trazer tantos benefícios como nós destacamos tantas vezes aqui. Isso. E só para a gente poder finalizar, aproveitando um gancho que você trouxe sobre a questão dos estúdios, eu queria saber como que é o cenário aqui da cidade. É claro, a gente tem o Teatro Santa Cecília, muito tradicional, mas como que você enxerga o cenário não só do balé, mas da dança aqui no município? Eu acho que a gente está numa fase, infelizmente, um pouco prejudicada, porque embora a gente tenha o Teatro Imperial, né, a gente está com o Teatro Dom Pedro fechado há um tempo. Então, acho que para a gente que promove cultura, isso é um tópico delicado, né? A gente queria, nós todos, enquanto dança, estamos tentando aí nos unir para que a gente possa ver de novo a abertura desse teatro que faz tanta falta, né? Eu tenho o privilégio hoje de estar na Escola de Música Santa Cecília, tenho mais acesso ao Teatro Imperial ali, mas eu sei que tem vários outros estúdios que não têm esse mesmo acesso e precisam. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para crescer. É claro que a gente já tem muito acontecendo e acho que isso é um crescimento, mas para que esse crescimento seja ainda mais relevante, a gente precisa desse apoio vindo aí da prefeitura, né? Mas, de forma geral, eu acho que a dança vem atraindo muita gente, não só as crianças, até mesmo adultos. Eu tenho turmas de adultos que nunca tiveram essa oportunidade de ter feito aulas antes e que agora estão se permitindo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa chegando e acontecendo de novo, mas que ainda falta um pouquinho de apoio da nossa cidade para que isso se concretize ainda mais. Nós ficamos na torcida para que o teatro consiga reabrir logo, a gente consiga reinaugurar esse Teatro Dom Pedro, para justamente a gente conseguir impulsionar ainda mais esse setor cultural que é tão forte aqui na cidade. Somos uma cidade que é muito baseada no turismo e esse turismo só existe por conta da nossa cultura. E a cultura só traz mais pessoas e é tão positiva para todos os setores que envolvem aqui o município. É verdade. Marcele, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, uma grande alegria estar com vocês. Perfeito. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do programa Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.